Olá, uma ótima segunda-feira a todos e uma semana muito abençoada. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta semana, nós estamos iniciando uma nova série sobre comportamentos vencedores. Eu trago a análise que eu fiz de vários personagens que conseguiram vencer muitas dificuldades e se destacar aonde se propuseram estar. Então, se você tem muitos desafios a vencer, quer se destacar e ser referência, não perca esta série. Também já peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje nós vamos falar de uma história milenar, uma história bíblica, que me chama muita atenção de um personagem chamado José. Então, para você que não tem muita familiaridade com a Bíblia, ou não lembra muito bem da história, eu irei trazer um pouco do contexto para a gente falar um pouco mais com propriedade aqui sobre ele. José era filho de Jacó, e Jacó tinha duas esposas, a Lia e a Raquel. Lia, a primeira esposa, já tinha dado vários filhos a Jacó, mas Raquel era a esposa a qual José realmente amava. Isso é o que diz a Bíblia. E quando Raquel teve José, a Bíblia diz que Jacó amou José mais que todos os outros filhos. E depois, no decorrer da história, você começa a ver que provavelmente a relação de José com Jacó era uma relação mais próxima e de confiança, pois ele também trazia informações sobre coisas erradas que os seus irmãos faziam a Jacó. No primeiro momento, até dava a impressão que era aquele irmão fofoqueiro, aquele irmão que entrega os outros irmãos, mas como era uma questão muitas vezes do certo e do errado, estamos falando de pessoas adultas, parece que Jacó dava muita atenção a essa comunicação com José. E Jacó deixa claro para todos os irmãos que José era o preferido, através de alguns gestos, que eu também já vou citar já aqui para você. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui também para você, que os irmãos já tinham certo ciúme de José. E quando José vem contando para eles um sonho em que a revelação seria que os irmãos ainda se curvariam a José, os irmãos ficam mais enciumados ainda, ficam com raiva dele. A Bíblia traz alguns trechos, eu não vou ler nenhum trecho da Bíblia aqui, porque esse não é nosso intuito, mas a Bíblia traz alguns trechos em que diz que os próprios irmãos desfizeram dele quando ele vinha contando esse tipo de coisa. E aí, logo depois disso, Jacó, o pai deles, dá uma túnica colorida a José. E essa túnica, naquela época, tem muita representatividade para eles. Significa não só uma pessoa em que o pai gosta mais, mas também significa o possível principal herdeiro de tudo. Então imagina como que os irmãos não ficaram, porque José não era o filho primogênito. Então a Bíblia traz que pouco depois disso, os irmãos armaram para José e o venderam para mercadores que estavam indo para o Egito. E José foi vendido lá no Egito como escravo. Então, a minha análise sobre ele já começa aqui. Uma pessoa que foi vendida para o Egito como escravo. Uma pessoa que antes tinha tudo, era o preferido do seu pai, um pai que era rico. E agora ele estava numa situação terrível. E depois disso, José foi trabalhar na casa de Potifar, que era tipo um general do faraó.
E a Bíblia conta que em pouco tempo José começou a administrar a casa, a fazenda, tudo que Potifar tinha, porque Potifar já confiava em José, já via que tudo que José colocava a mão prosperava. Só que nesse meio do caminho, o que aconteceu? A esposa de Potifar tentou dar em cima de José. E como ele não aceitou trair o patrão, né, o seu dono, ela o acusou injustamente de ele tentar contra ela. E aí Potifar joga ele na cadeia. Só que na cadeia, logo ele começa a receber mais confiança das pessoas que administram a cadeia e logo ele também passa a administrar a cadeia. E em seguida, a Bíblia conta que houveram dois presos em que estavam ali preocupados, e José, percebendo que eles estavam ali preocupados, provavelmente uma ansiedade um pouco fora do normal para quem está na cadeia, porque eu imagino que quem está na cadeia vai estar muitas vezes ansioso, com raiva, enfim. Mas ele vai lá conversar com esses dois presos. E um dos presos era o padeiro do faraó e o outro o copeiro. E a Bíblia conta que eles estavam preocupados com os sonhos que tiveram. E aí o José faz a revelação dos sonhos para eles. O sonho do padeiro não era bom, né? A revelação era que em 3 dias o padeiro seria enforcado. Mas o sonho do copeiro era bom e indica que em 3 dias ele seria solto e voltaria a prestar serviços ao faraó. E nesse momento, até José fala para o copeiro: quando estiver lá, lembre de mim. E aí, isso realmente acontece. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a trabalhar para o faraó. 2 anos depois disso, o faraó tem um sonho. E nesse sonho, ele ficava muito atormentado. E ninguém, nenhum dos sábios do faraó conseguia descobrir, falar para o faraó o que tinha o significado, qual era o significado desse sonho. E aí, nesse momento, esse copeiro lembra de José e conta a faraó que tem uma pessoa que adivinha sonho lá na cadeia. Então, o faraó manda chamar José. E José, quando chega à presença do faraó, ele revela o sonho que o faraó teve, revela o significado desse sonho e já também aconselha o que o faraó tinha que fazer, porque o sonho eram 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de muita fome. E aí ele já aconselha o faraó o que ele tem que fazer. E nesse momento o faraó entende que a pessoa com mais capacidade para resolver todos esses problemas seria o próprio José. E aí ele determina que José seja o governador do Egito, abaixo somente dele mesmo. Então todo mundo passa a obedecer a José. E aí, depois de todos esses 7 anos de fartura, quando vem os anos realmente de seca, os anos de fome, os irmãos dele vão até o Egito, né? E num gesto, né, se ajoelham a pedir a troca da compra de comida, né? Pegar comida no Egito pelo dinheiro que eles estão levando, porque o Egito é o único lugar no mundo que tem comida naquele momento, né? Então essa é a história de José. Não tem muito mais coisas, mas eu não vou me aprofundar porque esse não é o nosso objetivo. Agora, eu quero que você pense comigo. Eu trouxe aqui 10 pontos para a gente pensar sobre como que era o perfil dessa pessoa que foi vendida como escrava, depois virou gestor de todos os negócios de Potifar, depois virou gestor da cadeia e ainda depois virou governador, porque
Ele sofreu muito. Imagine você no lugar dele. Eu já me imaginei nessa situação. O quantas vezes eu não ficaria deprimida? Mas o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é resiliência e positividade. Você já imaginou o quanto que ele era resiliente e positivo para ele se automotivar e se destacar em tudo que ele fazia? Quando ele estava na casa de Potifar, a Bíblia deixa claro, tudo que ele colocava a mão prosperava, né? Então ele era uma pessoa que ele se automotivava em fazer o seu melhor, em dar o seu melhor, em mostrar que ele era bom. Eu fico imaginando que, além dele ser essa pessoa positiva, resiliente, ele também deveria de ser muito empático. Porque imagina só, se ele não tivesse empatia, né, o trecho da cadeia mostra muito isso, né? Ele ficou preocupado em ver aqueles dois presos e foi até eles perguntar o que estava acontecendo. Se a gente for pensar assim, cara, vai ter muita gente preocupada na cadeia, como assim ele foi lá, né? Porque provavelmente eles estavam fora da curva do que se encontra como normal de preocupação na cadeia, mas ele foi empático, ele foi querer saber dos dois, ele foi querer dar uma palavra. E nessa palavra, ele também foi muito íntegro, porque ele não mentiu mesmo quando o sonho era ruim. E ele também mostra outros princípios de integridade, principalmente quando ele estava na casa de Potifar. E a mulher de Potifar queria trair o marido com ele e ele não aceitou. Então, essa pessoa, ela era resiliente, José era positivo, José era íntegro. Tá vendo os comportamentos? Outro comportamento que eu observo lendo essa história, imaginando esse perfil, ele era persistente. Ele sabia que ele não queria ser escravo, ele não era escravo, ele não tinha a mentalidade de um escravo. Mas então ele persistia fazendo tudo o que ele podia de melhor para ele sair sempre dessa condição. Então, mesmo quando ele está escravo ou ele está presidiário, ele se destaca, ele consegue se sobressair. E aí vem outro motivo que outro comportamento que eu vejo aqui dele, liderança. Ele sabia liderar. Ele já liderava na casa de Potifar, ele já liderava na cadeia e depois ainda foi liderar um Egito todo. Então ele estava praticando também todos esses comportamentos. Outro comportamento que eu trago para vocês aqui, ó, a adaptabilidade. Ele se adaptava muito bem. Então, independente se ele estava como escravo, se ele estava como presidiário, como governador, ele sempre soube se adaptar. Então, isso é um comportamento vencedor também. Outro comportamento vencedor que eu vejo nele, visão estratégica. Ele tinha a visão de que ele não iria ficar ali roendo pão duro, não. Tanto que quando ele decifra o sonho para o copeiro, e ele fala o que para o copeiro? Quando você estiver lá, lembre de mim. Ou seja, quando você estiver com o faraó, lembra de mim. Essa é visão estratégica, ele já está vendo lá no futuro. E aí, outra coisa que eu vejo muito, o foco no propósito. Ele não sabia que ia ser governador, porque o sonho que ele teve e ele conta aos irmãos, não falava que ele ia ser governador do Egito, mas falava assim que
as pessoas se ajoelhariam perante dele. Só que a gente tem que lembrar um princípio de todo líder. O líder, de verdade, o líder serve. Então, se o líder serve, qual que era o propósito de José? Servir. Então, servindo, ele virou líder na casa de Potifar, ele virou líder na prisão e ele virou líder no Egito. Isso deixa muito bem claro na parte quando ele revela aos irmãos que ele é o irmão que eles venderam. Porque o que ele diz para os irmãos? Primeiro, ele perdoa os irmãos, então ele tem uma capacidade de perdoar. Esse é um outro comportamento de liderança. Ele tem essa capacidade de perdoar. E segundo, ele diz para os irmãos não se preocuparem, porque ele entende que tudo que eles fizeram para ele, até mesmo ter vendido como escravo, foi para que ele pudesse cumprir o propósito dele, de ele poder alimentar agora todo mundo nesses anos onde as pessoas, não só no Egito, mas nos países ao redor também não teriam comida. Então, ele foca nesse propósito do servir. E o perdão aqui eu também ressalto, porque se você é líder, você tem que saber perdoar mais do que todo mundo, porque você está lidando com muitas pessoas, com muitas situações, que se você levar para o seu pessoal, vai dar ruim. Você tem que deixar o que é profissional do lado profissional e sempre seguir perdoando, porque vai ter muitas situações que a sua vontade é retribuir, você não pode. Você, como líder, tem que servir. Não estou falando para você ser tonto de ninguém, não. Porque se você tem alguém na sua equipe que te faz de tonto, ela não tem que fazer parte da sua equipe. É uma questão de desligamento, mas desligar a pessoa com honra, sem ofensas, tá? Mas o perdoar, sim. Porque muitas pessoas nos ofendem por falta de conhecimento. E muitas vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento. Mas você tem que saber perdoar. E o último ponto que eu trago aqui é sabedoria. Ele era uma pessoa sábia, uma pessoa guiada por Deus. Então ele usava de todos esses comportamentos para ele poder sobressair, para ele poder se destacar e tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Então, se você nunca leu essa história, eu até deixo aqui um convite, mesmo que você não seja uma pessoa cristã, leia essa história, porque faz muito sentido. É uma história linda de uma pessoa que tinha tudo para reclamar, tinha tudo para, sabe, assim, se entregar por uma depressão, mas não. Ele resolveu ser um vencedor, ele teve comportamentos de vencedor. E, aliás, a Bíblia fala que ele nunca reclamou. Você não vê nenhum trecho onde diz que ele reclamou. Então, isso eu queria compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostaram da análise de José do Egito, peço que você deixe o like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E amanhã, terça-feira, eu te vejo às 7h27 com análise de mais uma pessoa extraordinária. Vamos analisar o comportamento de outra pessoa vencedora. Se você quer ser uma delas também, essa pessoa que sempre se destaca, acompanhe comigo amanhã aqui às 7h27. Eu te vejo amanhã e te desejo um ótimo dia e uma excelente semana a todos.